Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos fazendo mais uma leitura diária da Escola Bíblica, da revista da Escola Bíblica Dominical. E dessa feita é a sexta lição, que traz o título Uma Igreja Comprometida com a Obra Missionária. E o texto bíblico para esta terça-feira está no capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o verso 13 e 14, que diz: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E o verso de número 15 está: E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amados irmãos, a nossa lição parece que uma sempre quer ser melhor do que a outra, né? Nós sempre temos em mãos aqui as leituras, as revistas que sempre nos traz um assunto. A passada nós aprendemos sobre uma igreja comprometida com a sã doutrina, né? A quinta lição. E a sexta lição, uma igreja comprometida com a obra missionária. Aqui Paulo está dizendo aqui sobre esse assunto importante, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que as pessoas venham invocar o nome do Senhor, precisa que alguém vá até eles e anuncia o evangelho da salvação. O verso 14 diz: Como, porém, invocarão aqueles a quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amados, o mandamento da pregação do evangelho, ele é desde o início. Jesus diz lá no capítulo 15 de Marcos, 16 de Marcos, disse: Ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então essa é a responsabilidade. Esse dia eu estava falando, Jesus não mandou nós esperar as pessoas vir para a igreja, ele mandou a gente ir lá. E eu fico olhando, a gente quando vai num culto ao ar livre, a gente prega a palavra de Deus, mesmo que as pessoas não cheguem lá no local do culto, mas eles estão ouvindo através do som a palavra de Deus. Então que Deus venha nos dar graça para que possamos ser uma igreja missionária. A gente sempre sai para visitar as igrejas, Deus tem me dado esta oportunidade. Sempre as pessoas ligam para o pastor do presidente, o pastor daí, ele autoriza a gente ir às igrejas, ajudar nos cultos. E eu gosto sempre de, antes do início do culto, fazer algumas visitas. E a gente não pode perder a oportunidade de pregar o evangelho, anunciar o evangelho da salvação. Então que Deus abençoe a todos nós, que possamos encarar essa responsabilidade com muita seriedade, porque a pregação do evangelho é um mandamento de Jesus. Possamos cumprir o mandamento do Senhor e ser pregadores do evangelho. Dessa feita, nós estamos pregando agora o evangelho da graça, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem das obras para que ninguém glorie, né? A graça é um favor imerecido. Então de graça nós recebemos e de graça nós vamos repassando para as outras pessoas. Que Deus use a cada um de nós para pregar o evangelho com poder, graça e autoridade, e que os sinais possam nos acompanhar, como Jesus falou lá no livro do Marcos. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.